Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Unicamp 2020. Vamos lá. Tá lá, 15 segundos para você ler, responder e eu já faço na sequência, tudo bem? Lê a chave, olha os gráficos que vai dar certo. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame, vamos inclinar aqui, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. Ou seja, ardeu em chamas e chegou até 800 graus Celsius. Estima-se na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo, material usual à época. Então era muito comum utilizar chumbo nas construções, né? Chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Por isso não se usa mais chumbo. Chumbo é tóxico. Tem os escândalos, agora eu esqueci o nome, escândalo da pessoa construir adutoras de água com chumbo, aí o chumbo contamina a água, as pessoas têm vários problemas. Tem escândalo de utilizar aditivos de chumbo na gasolina, queima a gasolina, todo mundo fica doente por causa do chumbo, da queima da gasolina. Então evite chumbo, evite metais pesados, tudo bem? Duas curiosidades aí só de contaminações com chumbo. Uma no aqueduto, outra na gasolina. Certo. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é esse, ponto de fusão é a temperatura que derrete, e o ponto de ebulição é esse, temperatura que passa do líquido para o gás. Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Então, certo. Então, qual que é o segredo aqui? Que é a grande questão do exercício que você tem que visualizar? Você tem uma temperatura para derreter, tem uma temperatura para ebulir e tem a temperatura do incêndio. O que você tem que observar aqui? Nessa temperatura vai derreter o chumbo vai ficar líquido, mas o chumbo líquido não vai atingir temperatura suficiente para ebulir. Vai vaporizar uma parte do chumbo? Vai, evapora em todas as temperaturas ali do líquido, né? Mas não vai atingir a temperatura para ele ebulir. Então você vai ter chumbo derretido, mas ele não vai ebulir. Então qual desses gráficos aqui a gente vai fazer? Vamos eliminando um de cada vez. Olha só esse daqui. Você tem a temperatura, tem o tempo. A gente sabe que ele vai derreter, mas a gente sabe que ele não vai ferver, não vai ebulir. Então, o que a gente vai ter que utilizar? Essa temperatura de 800 graus aqui. Então, primeira coisa, a gente aqueceu o sólido, derreteu, aqueceu o líquido, chegou em 800 graus. O líquido a 800 graus, agora, resfriou. Ele vai solidificar numa temperatura diferente da que ele derreteu? Não, esse patamar de fusão e esse patamar de solidificação, eles têm que ser no mesmo nível. Então, nesse gráfico é diferente, nesse gráfico é diferente, nesse gráfico tem a solidificação, mas ele não... Desculpa, tem a fusão, tem o derretimento, mas não tem a solidificação, e nesse gráfico eles são iguais. Então, olha só, só de saber que a fusão e a solidificação, o derretimento, a temperatura que sai do sólido e vai para o líquido, e a temperatura que sai do líquido e volta para o sólido tem que ser iguais, a gente já conseguiria fazer a alternativa D, porque tem que ser no mesmo valor aqui, tá no mesmo patamar, ó, tá vendo aqui, ó? Tá no mesmo nível. Então, temperatura de fusão e solidificação não podem ser diferentes, tem que ser iguais. Então a gente elimina essas duas, elimina essa daqui, que não tem, já chegaria na alternativa D. Vamos ver relação à contaminação por chumbo. O potencial de contaminação estaria associado à evaporação de chumbo em alta temperatura. Opa, tá certo. Foi como eu falei. A gente iria observar a evaporação do chumbo, porque evapora o líquido. Se tem líquido, o líquido está evaporando. Mas ele não estaria ebulindo. Por quê? A temperatura do incêndio é menor do que a temperatura de ebulição do chumbo.
O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo? Não. O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo? Não. Por que não? Então tá aqui, o chumbo não atingiu a temperatura de 1750 graus para ebulir, assim os gases liberados são apenas por evaporação, beleza? E a alternativa que a gente sabe que é a D, porque tá certo aqui, né? O gráfico e o potencial está associado à evaporação. Então tem o gráfico certo, o potencial de contaminação é apenas pela apenas, né? Está associado apenas à evaporação. Sólido, sólido para líquido, líquido, líquido a 800 graus. Então, isso aqui que a gente tem em cima não é um patamar de vaporização. É a temperatura que ele chegou no limite. Curva de aquecimento, curva de resfriamento, mesma temperatura aqui de fusão e de solidificação. Por isso a gente chega na D. Foi uma questão mediana, 47% acertou. O que ia te ajudar a acertar, ver que a temperatura de fusão e solidificação tem que ser igual. Aí você já ia chegar nessa e já ia marcar, beleza? Esse patamar aqui em cima, muita gente deve ter se confundido mesmo, beleza?